amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que sempre prestigiam os vídeos e lives desse canal. Proceda os seus comentários acerca do meu propósito agora, que é mais uma vez reagir à entrevista do Paulo Souza depois de uma importante vitória que nós tivemos frente ao Botafogo ontem lá no Engenhão, de 3-1, onde o Flamengo, na minha humilde opinião, demonstrou muita evolução. Então vou reagir a essa entrevista, vou proceder meus comentários, não a vi, não a assisti ainda, portanto, o que eu vou dizer, acreditem em mim, é fruto da espontaneidade da minha interpretação. Vamos lá. Vamos iniciar a nossa coletiva. Boa noite, Paulo. Obrigada por estar presente. A primeira pergunta vai do jornalista Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Paulo, quão importante é vencer o primeiro clássico na temporada? Bastante vitórias, clássicos, derbys, todos eles ajudam, dão consistência, dão convicções e conseguimos conectar, para mim são coisas importantes, haver uma sinergia com a nação. Essa, sem dúvida, é fundamental estas vitórias. Meus amigos, é fundamental realmente ter vencido o primeiro clássico. Nós havíamos enfrentado o Fluminense, jogamos muito melhor do que o Fluminense, não vencemos, tomamos aquele gol no final do jogo com uma falha clamorosa do Neneca. No domingo agora, lá em Cuiabá, nós presenciamos o Flamengo também muito melhor dentro de campo, construtor de inúmeras oportunidades. Tivemos até a oportunidade também de vencer por 4 vezes os pênaltis e não conseguimos, e o torcedor obviamente muito ressabiado com isso, ou seja, o Flamengo ganhando de times de menor expressão e jogando contra equipes mais renomadas e não conseguindo vencer. Portanto, o desafio ontem foi cumprido e eu diria até com muita qualidade. Vencer é muito importante para poder inspirar a confiança da torcida, que, como eu falei, encontrava-se muito cética com relação ao trabalho do Paulo Souza. Importante dizer que, no meu entendimento, uma vitória com solidez física, técnica, tática. Foi isso que eu observei ontem, uma grande vitória, e o torcedor, que já o criticava muito, desde o jogo contra o Audax, quando o Flamengo saiu vitorioso, mas com placar magro, no dia de hoje encontra-se mais esperançoso, e também depois do jogo, do bom jogo que o Flamengo fez no tempo regulamentar contra o Atlético Mineiro no domingo. O Flamengo foi dominante e muito superior ao Botafogo hoje. O que mais te agradou taticamente e que você ainda tem espaço para melhorar? Começa pelo espaço para melhorar, porque vai ser sempre esse mesmo espaço. Sobretudo, nós temos que melhorar, conduzimos o jogo sempre de forma a não termos pausas no jogo. Mesmo que o adversário procure, desde muito cedo, essas mesmas pausas. Ou seja, temos que estar muito focados sempre no jogo. E depois, dentro da facilidade que o jogo parece ter, temos que estar intensamente concentrados para que o nosso jogo seja consistente. E isso mentalmente é algo que a equipa tem que entender e tem que melhorar. Sobretudo quando fazemos substituições, sejam elas com jogadores com características que possam ser um pouco mais diferentes, sobretudo os jogadores que têm uma característica de contra-ataques, transições ofensivas de grande velocidade. Temos que ter a capacidade de pensar que todas as jogadas têm que ser finalizadas, não podemos perder bolas para podermos ter uma dupla transição. Após uma transição ofensiva, perdemos e temos que entrar numa transição defensiva. Corremos demasiado, deixamos de ter controle e aconteceu em algum momento. Houve boas partes, na segunda parte, desse mesmo controle, para podermos definir qual o momento da velocidade do jogo e a verticalidade para finalizações foram ótimos,
mas sobretudo temos um controle total desde o princípio ao final do jogo. Tivemos boa qualidade no jogo, conseguimos ir por fora quando o nosso adversário fechava por dentro, entendemos quando havia basculações, rapidamente devemos jogar por dentro e darmos verticalidade ao nosso jogo. A mobilidade dos 3 jogadores da frente foi extraordinária. Temos a capacidade de podermos chegar à área várias vezes e termos oportunidades de jogo. Para melhorar a eficácia, como sempre, porque acho que nós podíamos já ter o controle do jogo logo na primeira parte e temos que entender que temos que ter essa maturidade para o fazer. Bom, meus amigos, aí o Paulo, primeiro eu quero pedir desculpas a vocês, a voz do Paulo está um pouco baixa, não é culpa minha, eu vou fazer de tudo para poder editar o vídeo, se não ficar bom, é culpa da transmissão da Flá TV, eu não tenho nada a ver com isso. Bom, enfim, independente disso, o Paulo cita 5 pontos que eu acho muito importantes na resposta dessa pergunta. O primeiro deles é a concentração. O Flamengo perdeu a concentração por várias vezes, é aquilo que ele falou no ano passado, é aquilo que ele falou. O Flamengo enfrentava jogos fáceis, realizava ali uma vitória parcial, até certo ponto tranquila, e depois era encurralado. Depois o Flamengo, por falhas de marcação, ou seja, por falta, ausência de concentração, acabava deixando com que as equipes empatassem e até virassem o jogo, como aconteceu em 2020, 2021, e eu espero que não aconteça esse ano. Então ele ressalta esse ponto como muito importante, ele já percebeu. O outro é a intensidade, o Flamengo jogando com muita intensidade ontem, e é muito importante que ele promova substituições. Eu fiz uma crítica severa a ele, porque segurou o jogo, pretendia segurar o jogo naquela substituição que ele fez do Diego, do Bruno Henrique pelo Diego, e acabou freando o time, mas ontem ele promoveu essas substituições em função até de jogadores com as mesmas características, mas o time não perdeu a intensidade. Muita gente criticou inclusive a saída do Pedro, mas dava para ver claramente de onde eu estava, ali da cabine de transmissão, que o Pedro estava cansado e não conseguia mais ofertar uma pressão pós-perda, uma contra-pressão que estava fazendo muito bem no primeiro tempo. Ele foi cansando e o time começou a ser vencido ali na sua primeira linha de marcação. Então acho que a intensidade é muito importante. Ele fala também, meus amigos, de mobilidade, de movimentação. E o Flamengo vem se movimentando muito. Ontem, por exemplo, o Gabigol fez uma grande partida. E o torcedor precisa aprender a avaliar o jogador, não somente pelos 2 indicativos de performance mais usados, ou seja, quantos gols, quantas assistências, não. Por quantas vezes esse jogador se movimentou para poder propiciar a profundidade do time. Por quantas vezes esse jogador conseguiu arrastar sua marcação, abrindo espaço para o companheiro infiltrar. Isso também é muito importante. E o Gabigol, além do gol, fez muito isso no jogo de ontem, né? O outro fator que ele cita que é muito importante, que é a inteligência, que induz o 5º fator. Inteligência é fundamental. Ele diz, olha, o time percebia claramente por onde atacar. E eu quero dizer a você que isso depende, claro, do conhecimento tático do jogador. E tem formas de você fazê-lo conhecer taticamente o jogo. Tem muito jogador que entra ali, sabe muito de bola, mas não tem inteligência tática. Então aí não funciona, porque o jogador tem que ler, tem que depreender o que está acontecendo na partida. E o outro é o controle da posse de bola. O Flamengo fez isso muito bem, inclusive quando quis desacelerar também. Tá certo o Paulo Souza, quando aponta esses 5 itens como muito importantes dentro de um jogo de futebol, e acabou acontecendo ontem com muita qualidade. Vamos lá. Boa noite, Paulo. O Pedro, como referência, chamou a atenção mais uma vez da liberdade na movimentação de Gabigol no ataque, partindo do lado direito. Qual o limite de liberdade você dá a ele nessa movimentação ofensiva, considerando que há também obrigações defensivas? E ele teve as 2 mais uma vez. Isso é de salutar, porque nós não é só a linha defensiva que defende, mas o goleiro, não é só os volantes que filtram o jogo, temos que ter um bloco defensivo, e a primeira linha de defesa é importante. Sabemos que
sobretudo aos jogadores que têm mais dificuldade para manter processos intensos sem bola, mas temos que melhorar, como hoje, o posicionamento, mesmo quando estamos cansados, e fizemos, e todos eles tiveram uma disponibilidade grande de pressão, de chegar aos posicionamentos quando também estavam cansados, e isso foi salutar. Em relação à mobilidade do Gabi e do Arrasca, pois quando temos um jogador que tem profundidade como o Pedro, tem que melhorar ainda mais essa profundidade, ou seja, tem que entender que quando temos jogadores de mobilidade, quando temos jogadores por fora, ele sem dúvida é importante poder estar dentro, mais próximo da área, enquadrado praticamente com os postes, de forma a poder fazer diferença com o Pedro Gol, e tem que estar mais próximo para dar essa mesma profundidade, para poder criar espaços e tempos à mobilidade dos nossos jogadores que possam entrar em carrinho, e isso aconteceu, e o Gabi entendeu isso muito bem, com a Arrasca, e fizeram realmente o jogo. Bom, essa pergunta foi semi-comentada por mim na anterior, porque eu disse sobre o Gabigol jogando muito bem sem a bola, não citei o Arrasca, mas isso também acontecia. Falei sobre o entendimento, a importância que o torcedor tem que ter de classificar a atuação do jogador também pela forma como ele atuou sem a bola. O jogador, ele fica, meus amigos, em média 1 minuto com a bola durante toda a partida. É o tempo que ele tem de posse de bola. Então o que ele faz nos outros 90 minutos, em tese, até porque tem prorrogação? Então isso é muito importante, é o que se chama de mobilidade. E ele me parece ser muito atento também, aliás, eu não tenho dúvida, ele é muito atento, não me parece, ele é realmente muito atento, e já tem um item para corrigir no Pedro. Ele notou que o Pedro precisa realmente ganhar mais profundidade, porque ele tem ali ao seu lado jogadores que dão, que através da sua mobilidade conseguem encontrá-lo ali diante dos postes, né, o termo dele, diante da baliza. Então ele já vai corrigir o Pedro em alguns aspectos. É um cara que jogou futebol, meus amigos, um cara que estudou futebol, acho que faz um bom trabalho, independente se vai dar certo, se vai ter resultado positivo lá na frente ou não, um cara que tenta fazer um bom trabalho, e ele especialmente é um professor dentro de campo. Ele corrige muito as ações motoras dos jogadores, as ações táticas dos jogadores. Ele percebe muito o jogo, ele é muito atento, muito estudioso. Isso aí é um ponto positivo para o time do Flamengo esse ano. Vamos lá. Como esse tema foi administrado internamente? Vocês chegaram a conversar sobre isso com ele? Como a pergunta assim diz, há coisas que realmente têm que se tratar internamente, mas como no futebol, rapidamente temos que focar-nos no jogo seguinte, e hoje, sobretudo, é um jogo clássico bem importante para nós, continuamos a consolidar os nossos processos para a nossa nação. Houve um foco, e essa intensidade desse foco hoje viu-se nessa mesma qualidade, e a performance que a equipa e todos os intervenientes tiveram foi extraordinária. Meus amigos, é o seguinte, ele tem sido criticado porque, teoricamente, exterioriza à sociedade futebolística, ou seja, aos torcedores nas entrevistas, aquilo que ele percebe no quesito comportamental dos jogadores. Ontem, por exemplo, ele foi criticado porque, pelo Deco, inclusive, Deco, ex-jogador do Barcelona, da seleção portuguesa, que teve aqui no Fluminense, ele foi criticado porque chamou o Marinho ali no canto e disse ao Marinho como é que ele deveria jogar, orientando o Marinho. Eu estava prestando atenção nessa hora, ele deu até um tapa ali nas costas do Marinho depois, algo feito de
técnico para o jogador. Qual é o problema de fazer isso ali no campo? Caramba, o jogo ia acabar, o jogador ia para o vestiário, os reservas iam correr ali como de praxe. E ele ia dar entrevista, os jogadores iam se dispersar, vão se reapresentar. Teoricamente iriam se representar hoje, eu acho. Domingo já tem jogo. Qual é o problema dele falar isso ali? Aliás, qual é o problema dele ter dado aquela entrevista falando que falta fome de títulos ao jogador do Flamengo, que constrói ali uma ideia de que ganhou em 2019 e que por isso tem ali a glória eterna? Não, não tem a glória eterna. E ele falou ali aquilo que todo mundo queria ouvir, porque realmente os jogadores acham que já ganharam. E não tem nenhum problema, mas ele também mostrou que sabe discernir o que tem que ser tratado em público e o que tem que ser tratado internamente, que foi o caso do Gabigol. Indubitavelmente, meu amigo, ele deve ter falado sobre isso com o grupo. Claramente não gostou, mas é culpa dele próprio, viu? Quero deixar claro aqui, culpa do Paulo Souza, porque o Paulo Souza definiu os 5 e depois deixou a organização dos pênaltis a cargo dos jogadores, depois que os 5 bateram, e não pode. Não pode, porque se ele tivesse ali no comando, por exemplo, eu tenho certeza o Arão não ia bater. O Arão perdeu contra o Fluminense e o Racing, os últimos 2 pênaltis. Como é que o Arão ia bater ali? Então, na verdade, o que aconteceu é culpa dele. Principalmente culpa dele, independente do Gabigol ali, meus amigos, de ter errado também, no meu entendimento, mas independente disso, é culpa dele, que perdeu o comando ali, que deu o comando. Ele não perdeu, ele deu o comando ali. Enfim, mas ele tratou esse aspecto internamente. Vamos lá. E no Litoral News, boa noite, Paulo Souza. O Lázaro aproveitou mais uma oportunidade e tem buscado seu espaço no elenco. Como você analisa o jovem jogador? De que forma ele colabora com o seu esquema tático? Um jogador que tem estado muito atento, muito focado, tem trabalhado muito bem, tem adquirido e tem seguido as nossas indicações de uma forma clara e por isso vai ter todas as suas oportunidades, jogando de início, entrando. Não é um jogador como outros da base em que tínhamos referências visuais e também escritas. Quando chegamos, interagimos também com os responsáveis da base para podermos ter ainda mais elementos, de forma a podermos direcionar o melhor trabalho e sem dúvida é um rapaz, como eu disse, eu repito, é um rapaz que está super focado, super intenso, procurar adquirir toda a direção que nós lhes damos e mais uma vez hoje cumpriu muito bem para poder nos ajudar a ganhar jogos no início ou durante o jogo. Meus amigos, eu quero fazer uma meia-culpa aqui, porque eu realmente, ao fim do ano passado, dei como perdidos o Lázaro, o Mateuzinho e o João Gomes. E a história do ano de 2022 mostra claramente que os 3 estão jogando bem. E eu quero aqui fazer uma meia-culpa, mas eu também fiz uma análise respectiva ao que eu estava vendo. E o Lázaro teve inúmeras oportunidades, assim como o Mateuzinho e o João Gomes também. Então eu imaginei, inclusive até o João Gomes ia ser vendido ali no meio da temporada do ano passado, e eu realmente não me preocupei com isso. Hoje eu me preocuparia com a venda dos 3, que melhoraram muito. Não citou aí o João Gomes e nem o Mateuzinho, mas eu quero aqui falar. Então, isso aí, meu amigo, é produto da experiência que ele fez. Porque eu ainda vou te falar uma coisa, eu estava ali no jogo contra o Atlético e quando o Lázaro foi entrar, eu vi muita gente ao redor, não da cabine da Flazoeiro TV, mas ao redor ali reclamando, caramba, o Lázaro, e ele entrou ali e acabou com o jogo, entendeu? Então, meu amigo, e ali, até por uma intervenção dele próprio, o Lázaro deixou de render depois que passou ali pelo lado direito, mas o Lázaro estava muito bem pelo lado esquerdo e ontem fez outra grande partida. Então, produto do trabalho dele. Vamos lá. Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Paulo. Tivemos o seu trio ofensivo marcando os 3 gols do clássico. Você acredita que aos poucos consegue fazer o ataque funcionar bem, independente de quem está em campo, visto que foi bem também com BH e Gabi? Bom, como eu falei da nossa organização defensiva, em que todos têm um papel importante, porque temos ideias bem concretas a nível de bloco, a nível
nível de cada jogo também temos estratégicas para poderem ser cumpridas. Em termos ofensivos, na nossa organização ofensiva, a mesma coisa. Nós, ou seja, não são só o trio de ataque que tem que funcionar, a nossa qualidade de produzir, a nossa capacidade de atrair adversários para certas determinadas zonas, para podermos dar velocidade, dar os timings certos, de forma a que a mobilidade do nosso trio de ataque seja a mais correta, seja a mais conseguida, e depois, quando chegarem em certos determinados espaços, sobretudo nos corredores centrais, onde eles têm uma interação mais próxima, poderem fazer a diferença. E hoje foi boa, poderia ser muito melhor, porque, como eu disse anteriormente, pecamos ainda muito pela eficácia. Vai haver jogos em que o número de oportunidades vão ser menores do que aquelas que criámos hoje, e essa eficácia com certeza vai fazer diferença. Bom, meus amigos, é o seguinte, o que é que eu penso? O que eu penso é que um time se organiza ofensivamente com o intuito de promover aos atacantes boas oportunidades para que possam concluir. Então, quando um jogo termina com um placar de 3-0 e os 3 homens de ataque do Flamengo assinalaram gols, eu entendo que a organização ofensiva trabalhou muito bem para isso, muito diferente de um gol randômico, um gol ao acaso, espírita, como chamam. Aquele gol com bola espirrada que o goleiro defende, bate na trave, aí o atacante está ali, faz o gol, é gol da mesma forma. Mas o que ele respondeu aí, inclusive ressaltando que tem muita coisa para melhorar, e falou aí, olha, caramba, perdendo gols ainda, ainda assim, eu diria que vi organização ofensiva competente. É muito bom quando você tem 3 atacantes e os 3 fazem gols. Isso denota organização, mais uma vez quero repetir, ofensiva competente. Vamos lá. Penúltima pergunta do jornalista Rafael De Angeli, da TV Globo. Paulo, boa noite. O quanto o João Gomes evoluiu desde que você chegou ao Flamengo? E você acredita que ele é um jogador que se encaixa bem no seu esquema atual? Você o vê como titular hoje? Vindo a dizer que todos são titulares. Nós vamos precisar de todos os jogadores. E como foi a minha resposta em relação ao Lázaro, é muito parecida. É um rapaz que tem vindo a assimilar muito todo o nosso, todas as nossas indicações. Fisicamente é um jogador importante, sobretudo nos duelos. Tem dado muita dinâmica ao jogo, tem entendido o jogo de posições e de espaços e de timings. Por isso é mais um elemento dentro do nosso elenco para poder ajudar a nossa equipa. Eles sabem perfeitamente, foi desde o princípio que eu fui muito direto. A equipa está à frente de qualquer um de nós, todos temos estado disponíveis, de forma a podermos ajudar a equipa, adquirirmos as ideias, os conceitos e estarem sempre prontos para quando eu, como líder, tomar essas decisões, poder ajudar a equipa a ganhar jogos. Bom, meus amigos, é o seguinte, indubitavelmente o João Gomes está muito bem, é um jogador também muito inteligente. Eu já havia falado dele. O João Gomes também é produto da experiência do Paulo Sousa. E aí, meus amigos, fica muito mais fácil. Você nota claramente que os jovens da equipe, inclusive até o Cleiton quando entra, enfim, os mais jovens, Mateuzinho, o Lázaro, ele, enfim, os mais jovens quando entram, eles são muito aplicados taticamente, porque não tem vícios se ainda não tem ali aquele renome que outros jogadores têm. Então são muito aplicados e isso me permite o entendimento de que caem exatamente no gosto do companheiro Paulo Sousa. Ou seja, ele gosta muito de jogar. E ele deixou bem claro aí também o seguinte, você aí, companheiro rubro-negro, precisa se acostumar, não tem titular no time. Na verdade, ele vai escalar o time, não somente em função das condições físicas de cada um, e técnicas, mas principalmente também correlatamente às características dos adversários. E ele faz um trabalho muito importante de mapeamento, de inteligência do adversário e vai escalar de acordo com as características, de acordo com os duelos que cada jogador terá, de cada missão que o Flamengo terá, por exemplo, em função de
pontos fracos do time adversário, ele vai escalar sim, e pontos fortes também. Então você precisa se acostumar, companheiro rubro-negro, porque esse ano não tem titular no time do Paulo Souza, tem aquele que melhor se enquadra ao jogo que o adversário pretende fazer contra o Flamengo. Última pergunta, Luciana Zogaib, da Rádio Roquete Pinto. Boa noite, Paulo. Temos visto uma equipe que parece absorver cada vez mais o entendimento do novo esquema tático, mas que ainda desperdiça muitos gols. Você e sua comissão técnica têm trabalhado essa questão de maneira específica? Todas as semanas procuramos ter desafios individuais e entre eles, entre os jogadores do nosso elenco, de forma a podermos criar foco, atenção no último passe, com cruzamento, assistências e, com certeza, também, sobretudo, na finalização. Temos vários jogadores com muita capacidade de finalização e queremos aumentar esse número de eficácia, sem dúvida, porque é fundamental para podermos estar sempre numa posição que queremos, ou seja, sempre em primeiro. Daí temos esse mesmo trabalho. Como eu disse anteriormente, mas é sempre muito complicado, porque as equipas cada vez mais hoje fisicamente estão mais trabalhadas, taticamente as equipas têm muitos fundamentos, estrategicamente estão preparadas, mentalmente estão preparadas, sobretudo quando jogam contra o Flamengo, contra nós. Daí conseguirmos construir, temos o volume de construção que temos normalmente em todos os jogos contra qualquer adversário, que nos permite sempre ter mais oportunidades que o nosso adversário. Temos que ser mais eficazes e isso é um elemento que nós temos que trabalhar para podermos, sem dúvida, em cada jogo sair vencedor. Bom, meus amigos, fim de entrevista, então eu diria a vocês o seguinte: ele já sabe, óbvio, né? Tem que saber que o Flamengo está perdendo muitos gols. O trabalho da comissão técnica é esse. Vocês ouviram que ele promove exercícios com o intuito de melhorar a qualidade do último passe, da conclusão. Realmente isso tem sido uma tônica negativa do time do Flamengo ao longo do tempo. E ele também, no meu entendimento, tem um nível de inserção, porque é o seguinte: eu acho que nós temos que criticar e nós temos que elogiar quando o seu pensamento se condiciona pelos fatos, né? E o meu pensamento está sempre condicionado pelos fatos. E eu não sei o que vai ser lá na frente, mas ele realmente surpreende pela sua capacidade de inserção dentro do Flamengo e do futebol brasileiro. Ele nota claramente quais são os intuitos dos adversários. O Flamengo, vocês viram quando o Neneca acertou todos os lados das cobranças de pênalti, enfim, ele tem ali um trabalho de ciência, meu amigo, um trabalho de pesquisa organizado pela comissão técnica do Flamengo. Finalmente, novamente, uma comissão técnica muito boa. Nós já havíamos elogiado pelo currículo desses componentes, então ele tem ali um mapeamento completo do que o Flamengo vai enfrentar. Muito importante, que mostra que o técnico não precisa estar aqui para poder conhecer o futebol brasileiro, que a ciência, que a pesquisa, que a tecnologia podem ofertar ao treinador esse conhecimento. Meus amigos, muito obrigado então a vocês. Hoje à noite não tem live, hoje é quinta, à noite não tem live, amanhã tem uma live à tarde. Eu queria pedir a você para se inscrever no canal Companheiro Rubro Negro e deixar o seu like. Então, meu amigo, muito obrigado. Até amanhã.